Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Caros amigos, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar, realizado aqui semanalmente pelo meu perfil aqui, Oceano Derveschi, com a permissão do nosso Mestre Jesus, que invisivelmente nos ampara, nos protege, nos intui, permite que esse trabalho aqui se realize semanalmente. Então eu dou minhas boas-vindas a você que está chegando aqui agora, que acordou agora há pouquinho, você que está aí, como a nossa amiga Rosana, está lá no dentista, você que está no trânsito, que está deitado na sua cama ainda, por que não? Você que está aqui no Brasil, você que está do outro lado do mundo, você que quer adquirir um conhecimento que te traga entendimento, libertação, te traga uma sensação de felicidade. Não é uma sensação assim ilusória, não. É uma sensação de conhecimento adquirido e que realmente transforma as nossas vidas. Seja muito bem-vindo. Eu desejo muito que Jesus continue abençoando essa nossa empreitada aqui, que acontece toda terça-feira, 7h30 da manhã. Hoje na semana de número 134. Nossa, eu estou perdendo até as contas já. É muita semana, desde o mês de setembro, lá de 2016, que a gente iniciou aqui esse projeto, eu e a Estela, a minha esposa, e temos conseguido dar a sequência aí correta, com a permissão daquele indivíduo ali atrás, ali, ó, que se por acaso é apenas e nada mais, nada menos que o nosso governador espiritual, o nosso irmão maior, designado por Deus para nos trazer orientações, para nos indicar qual o caminho correto e seguro a ser seguido. Então, se você está chegando agora aí, seja muito bem-vindo.
se acomode. Eu sempre gosto de dizer da nossa aguinha. Coloque aí sua água para ser fluidificada. E vamos em busca desse conhecimento que hoje nós vamos aqui estudar dentro do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos aqui falando um pouquinho sobre a famosíssima, talvez a mais famosa parábola das 32 que Jesus disse ao longo aí da sua existência até eu diria curta aqui na Terra. É uma das mais conhecidas e uma das mais que causa uma reflexão muito profunda em nós. Vamos falar daqui a pouquinho sobre então a parábola do semeador. Você que está aí pela Rede Amigo Espírita, seja muito bem-vindo. Você que está pelo canal do Ale de Paula, você que está aqui pelo meu perfil, pelo perfil da Estela, você que está aí em algum grupo que o pessoal compartilhou esse vídeo aqui, seja bem-vindo. Vou então agora trazer aqui um abraço para algumas pessoas. Aliás, quem se manifestar aqui, quem eu estou vendo que está se manifestando, a gente sempre gosta de deixar um abraço antes da nossa prece inicial aqui. Antes de falar dos abraços aqui, vocês gostaram da mensagem do Chico? Espera sempre. Da Meimei, que legal, hein? Que bacana a reflexão, ainda mais na voz do Chico. Eu acho que não tem jeito da gente não se emocionar, né? Toda vez que eu ouço o Chico, parece que eu estou ouvindo um anjo falar. E eu acho que não me parece, não. Realmente o Chico foi e é um anjo na vida da gente. Aliás, hoje, inclusive, aniversário de nascimento do nosso querido Francisco Cândido de Paula Xavier, nosso famoso e conhecido mundialmente Chico Xavier. Estaria hoje, se estivesse aqui encarnado, completando 109 anos de idade. Olha só que maravilha. Então, saudades e a nossa deferência ao nosso querido Chico, que hoje aí, lá no ano de 2 de abril de 1910, retornava aqui ao plano físico para nos dar o seu exemplo de vida. Um indivíduo que viveu aí ao longo de 92 anos aqui sobre a Terra e absolutamente dedicado às causas cristãs, incansavelmente, sem medir esforços. Escreveu uma literatura aí de mais de 430 livros. Tem alguns que falam 440, mas na faixa de 430 livros, sem contar a sua obra de exemplo de vida. Se for falar da obra dele escrita, é um monumento, é algo inimaginável. Vocês imaginem então o indivíduo que dedicou a sua vida, nunca se preocupou com dinheiro, nunca se preocupou com nada assim, acumular bens, matéria. Tudo que passava pela mão dele realmente passava só, porque ele não pegava nada para ele. Saudoso Chico, nosso abraço onde quer que você esteja. Eu tenho certeza que você está num lugar ótimo. Continua velando por todos nós aqui, o nosso querido Chico Xavier. Vamos então para nossa oração inicial. Novamente lembrando, se você aí não colocou, quiser colocar o seu copinho de água para ser fluidificada, basta você pegar aí, como a nossa querida Iracema colocou água de coco para fluidificar. Ah, não pode ser o meu cafezinho fluidificado? Pode fluidificar o que você quiser, não tem problema não. Fluidifica aí o seu cafezinho, o seu leite. Tá bom, se é isso que você vai tomar, não é? Tá tudo certo. Espiritualidade não inventa condições, não. Ela facilita, ela tá aqui para nos ajudar e ela vai trazer o equilíbrio aí pro líquido que você estiver bebendo. A não ser alguma coisa que você beba aí que faça mal, né? Aí não vai ter jeito, né? Se você beber alguma coisa aí que te cause qualquer transtorno fisiológico, aí eu já não digo nada. Mas uma água, um cafezinho aí, tá valendo. Vamos lá então para nossa prece de início. Vou convidar então a todos para que por alguns instantes possam se concentrar um pouquinho no que a gente vai dizer aqui e que nós possamos nos conectar com essas boas energias que estão à nossa disposição, que estão à nossa revelia, que o nosso Mestre Jesus nos oferece. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso Mestre amigo,
Que satisfação, mestre, poder estar aqui mais uma semana, cultivando relativa à saúde, desejando muito aproveitar esse momento em torno das lições do Teu Evangelho, reunido aqui com muitos amigos, muitos irmãos que estão espalhados no mundo afora, reunidos todos nós em pensamento, e sabendo dessa ligação mental que ocorre quando nos ligamos a um mesmo pensamento, temos a certeza de que a nossa corrente aqui é muito poderosa nesse momento, um poder de transformar as nossas atitudes, facilitando a abertura do nosso entendimento, e com isso nós vamos colocando dentro das nossas aquisições morais mensagens e informações que nos orientem, que nos conduzam ao bom caminho, e que nós possamos, junto com isso, nos conscientizarmos da necessidade primordial de nos enxergarmos como seres ainda equivocados em incontáveis atitudes, mas que estão em busca da sua redenção, da sua aquisição de valores, da busca pelo aperfeiçoamento na arte da boa convivência com todos, da compreensão, do perdão, do afeto, da generosidade. Que nós possamos, Senhor Jesus, extrair o espírito da letra e, saindo do campo de meros conhecedores do Teu Evangelho, para que adentremos a porta daqueles que já colocam em prática esse ensinamento. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor enviou para nós aqui, como envia sempre, incontáveis irmãos luminosos que nos presenteiam com as suas intuições, com o seu amparo, com a sua proteção, desejando que nós possamos alcançar o máximo de êxito possível dentro da nossa ainda pequenez espiritual. Nós agradecemos muito, Mestre, por cada pessoa que está aqui conosco, os nossos amigos encarnados, os nossos irmãos desencarnados, mas já na vida maior, no plano espiritual, que vem em busca desse esclarecimento do Teu ensinamento. Mestre Jesus, nós não podemos jamais esquecer de citar a Deus, nosso Pai, como o Senhor mesmo nos orientou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ti mesmo. Ao nosso Pai, nosso Criador, nossa gratidão por nos permitir estar aqui por mais um dia, mais uma semana. Rogamos então, Mestre, a Tua presença divina junto dos nossos amigos espirituais, e que todos nós representamos uma pequena fração do poder divino que está disponível para todos nós. Que sejamos um pouquinho de Deus sendo colocado em prática nas reflexões que faremos aqui hoje. Jesus, nosso Mestre, abençoe cada pessoa que nos acompanha, que nos dá o privilégio da sua amizade, da sua companhia. Que todos recebam um jato de saúde, de harmonia, de paz, de serenidade e de muito amor no coração, hoje e sempre, Mestre. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, e que assim seja. É bom demais fazer oração, né? Toda vez que eu termino de fazer oração, eu penso assim: poxa vida, preciso fazer mais isso. A gente fica numa sintonia tão boa, né? É muito bom mesmo. Bom, eu vou tomar um golinho aqui que não tem regra também. Já, mas não tem que esperar acabar tudo para poder tomar água? Não, pode ir tomando aí, tá tudo certo. Deixa um pouquinho pro final, né? Não vai tomar tudo agora, né? Então você que está aqui nos acompanhando, desejo que você esteja muito bem acomodado e muito tranquilo, tá? Dentro do nosso merecimento, dentro da possibilidade que temos. Hoje, a leitura inicial que nós vamos fazer aqui é um pequeno trecho desse livro aqui, escrito pelo nosso saudoso Chico, que hoje estaria completando
109 anos de idade desde o seu nascimento. Gotas de Luz, pelo espírito Casimiro Cunha. Dentro do Gotas de Luz, no capítulo 17, que tem como título Notas, nós vamos ler aqui uma pequena trovinha aqui, na verdade é uma rima aqui, né? Que diz o seguinte: quem só palavra semeia no campo de cada dia, recolherá simplesmente o sopro da ventania. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E então o evangelho de hoje, que é, como sempre, composto de lições absolutamente imprescindíveis para o nosso desenvolvimento. Eu gosto de mostrar toda semana aqui nosso velho livrinho. Nós vamos aposentar ele ao fim desse estudo aqui. Inclusive agora, dia 31 de março, foi o aniversário de desencarnação do nosso Hippolyte Léon Denisard Riveio, ou popularmente conhecido como Allan Kardec. E dois dias depois, o aniversário de nascimento do nosso querido Chico Xavier. Então hoje, no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos ler o item 5, Parábola do Semeador. Vamos lá? Te convido aí a se aprumar aí para nós estudarmos juntos. Vamos lá? Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa lição está no livro de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100, e outro 60, e outro 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículos de 18 a 23. E agora no item 6, o comentário da espiritualidade em relação a esse assunto. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que à semelhança das sementes caídas nas pedras,
não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes? Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Mais uma lição imperdível. Bom, enquanto a Estela chega, daqui a pouquinho ela está chegando aí, vamos então ao comentário aqui do livro Gotas de Luz. Esse livro aqui que a gente tem mostrado ele até pouco. É um dos mais de 400 livros que o nosso Chico escreveu, que diz o seguinte aqui, o Casimiro Cunha, no item, no capítulo aqui 17, notas. Uma das rimas aqui diz assim: quem sua palavra semeia no campo de cada dia, recolherá simplesmente o sopro da ventania. Isso significa que não adianta semear palavras, não adianta nós vivermos apenas de teoria. É necessário, como eu falei até no início, extrair o espírito da letra. E extrair o espírito da letra é falar menos e fazer mais. Aproveitar o ensejo da lição e não se limitar, não colocar limites na prática daquilo que se fala. Porque nós encontramos pessoas muito hábeis, eu até acho que visto um pouco essa carapuça, de vez em quando a gente fala, poxa vida, somos hábeis em falar, em divulgar, em aconselhar as pessoas. E quantas vezes não falta para nós a prática daquilo que a gente até divulga, né? Mas não fazendo aqui uma crítica exclusiva a mim, mas fazendo uma crítica a nós mesmos, de modo geral, é o que acontece com a humanidade. Nós somos excelentes orientadores e conselheiros, porém, se não sairmos para a prática, vai ficar tudo muito difícil. O André Luiz tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que se a gente seguisse 10% dos conselhos bons que nós damos para as pessoas, que a nossa vida seria 100% melhor. Você já imaginou isso? Olha só, hein? Se a gente colocasse em prática 10% dos bons conselhos que a gente dá, a nossa vida se transformaria para 100% melhor, ou seja, seria o dobro. Isso vem nos trazer a reflexão que o Casimiro Cunha aqui nos confirmou, que não adianta apenas as boas palavras, senão a vida vira uma ventania apenas. É apenas o vento que às vezes até atrapalha, né? Ele chega, arrebenta tudo, faz aquele poeirão, erga aquele poeirão, estraga as coisas, derruba a árvore, arranca a telha do telhado e não está resolvendo nada. Sob o pretexto, às vezes, de trazer ali, às vezes, um alívio, né? Ah, não, mas é um ventinho aí que refresca e tal. Não é não, muitas vezes nós somos ventania. Então precisamos pensar nisso. Vamos tentar fazer o seguinte, olha, tudo isso que eu observo, que eu falo, eu vou pôr em prática, pelo menos um pouco, porque anjo eu sei que eu não vou me tornar tão cedo, tão fácil. Mas eu quero então pôr em prática isso. Eu quero ser aquele que fala bastante, mas também que faz bastante, que dá o exemplo. Senão vira aquela história do ditado popular, vocês lembram? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Precisamos pensar nisso, né? Senão nós viramos aí poderosos produtores de ventanias infinitas, e às vezes essa ventania acaba derrubando o nosso próprio telhado aí. Precisamos pensar nisso. Daqui a pouquinho a Estela já chegou aqui e vai comentar essa lição também. Em relação, então eu vou começar a comentar aqui da parábola do semeador. Eu trago a seguinte reflexão, que
Essa lição, como todas as outras, Jesus fazia numa época onde as pessoas viviam em zonas rurais mesmo, eram locais absolutamente diferentes do que nós vivemos hoje, em áreas mais civilizadas. Então Jesus usava de parábolas que fossem fáceis de serem compreendidas por aquela população, ainda muito do campo, pessoas simples, pouco instruídas. Então ele usou essas comparações aí, dizendo que existe o semeador que sempre sai a semear. Na verdade é Deus, ele estava falando do nosso Criador, e que faz semeaduras. E aí os terrenos são diferentes, tem um terreno ali pedregoso, tem um terreno cheio de espinhos, e tem um terreno fértil. E a lição que Jesus quis dizer com essa parábola é de que nós precisamos descobrir qual tipo de terreno é que nós somos. Porque a semente é sempre boa. O semeador vai semear sobre todos. Vocês observem o sol. O sol nasceu hoje. Ele não nasceu para alguns só. Ele nasce para todos. Vamos posicionar aqui que a Estela vai chegar já já. Então, o semeador, que é o pai, não escolhe terreno para semear. Agora a questão é: será que eu ando sendo aquele terreno pedregoso, ou aquele terreno infértil, aquele terreno espinhoso, que qualquer coisinha já me abala e já tira a minha fé? Será que eu ando sendo aquele terreno onde a semente divina cai, mas ela dura muito pouco? Porque eu sou bom na teoria, sou bom para fazer ela germinar rápido, como acontece no terreno ali com pedras, que tem pouca terra, onde a pessoa percebe que a semente germina logo, mas ela queima-se logo também, porque não tem profundidade na terra. Bom, deixa eu dar bom dia para a Estela, que é falta de educação continuar falando aqui e não dá bom dia para ela, né? Bom dia a todos, pessoal. Estudo de hoje, como sempre, maravilhoso para nossa alma, né? Sejam bem-vindos aí quem está aqui pela primeira vez, e quem já faz parte da casa, sinta-se à vontade. Muito bom. Então vocês observem que é preciso saber se reconhecer. Será que eu ando sendo um desses terrenos onde, quando chega qualquer coisa boa, e tem coisa boa acontecendo o tempo inteiro, eu sou ótimo para receber, porém não consigo manter? Eu não estou conseguindo fazer durar? Porque a boa terra é aquela onde a semente germina e ela permanece, ela aguenta passar pelas ventanias, pelas secas, porque ela tem raízes profundas. Em período de seca, ela busca água lá no subterrâneo, lá nas profundidades, onde existe um pouco mais de água. Ou será que eu sou aquele que tenho fé de curta duração? Qualquer coisinha me abala, me entristece, me revolta contra Deus. A gente tem que pensar muito nisso, porque senão nós vamos descobrir logo nos achando como sendo nós portadores de terreno fértil, porém vamos ver que no fundo mesmo nós somos terreno pedregoso, terreno espinhoso, que sufoca. A planta nasce, mas logo ela se sufoca no meio ao espinheiro. Às vezes tem até uma boa terra ali embaixo, tem uma adubagem até relativamente boa, porém o espinheiro às vezes da maledicência, da revolta, da ira. Precisamos pensar nisso. E quando Jesus trouxe para nós essa reflexão, ele quis fazer com que nós descobríssemos que tipo de terreno nós somos. Nós precisamos fazer essa autoanálise, porque não adianta falar assim: não, mas Deus jogou uma semente que ela é estéril no meu terreno, ela não está brotando não. E aí a gente às vezes até culpa Deus pelo nosso terreno, né? Só que ao longo das múltiplas existências, a informação que a espiritualidade nos dá é de que o terreno que nós estamos hoje pisando, ou o terreno que nós somos hoje, é fruto da nossa própria aquisição, é fruto da nossa busca. Que tipo de busca nós andamos fazendo, ou nós andamos realizando ao longo das múltiplas existências? Se hoje o meu terreno, ou a minha capacidade intelectual, as condições materiais com que eu vivo,
As dificuldades e as facilidades que eu tenho em relação às pessoas com quem estão ao meu redor são sempre escolhas que eu fiz. São sempre de maneira justa o resultado dos plantios que eu venho realizando ao longo das múltiplas existências. Então a gente encontra, por exemplo, pessoas que hoje estão numa dificuldade financeira, pessoas que hoje estão com dificuldades físicas, de modo que as tornem incapacitadas na sua saúde física. Nós encontramos pessoas que não têm mais pessoas queridas ao seu lado, por exemplo, pessoas que não têm mais seus pais, ou que não têm mais um marido, uma esposa, ou não têm filhos, pessoas que vivem sozinhas. Precisamos nos recordar de que o amor divino não privilegia ninguém e nem exclui ninguém, de modo que não há possibilidade de qualquer pessoa vir dizer o seguinte: não, é mentira isso. Deus gosta mais, sim, da Estela do que gosta da vizinha aqui do lado. Deus gosta mais do Zé Benedito, nosso amigo lá de Nhandeara, do que gosta do Oceander, por exemplo. Essa informação é equivocada, isso não existe. Quem tem melhores condições é porque conseguiu alcançar isso de alguma maneira. Quem está numa situação considerada como privilegiada hoje, conseguiu semear isso, conseguiu provocar isso. E se eu não tiver atento a essa informação, eu começo a olhar muito para o lado e começo a perceber e começo a imaginar que Deus não está gostando muito de mim, não, que não está tendo situação muito favorável a meu favor, quando eu me comparo com o vizinho ali do lado que está numa situação melhor que a minha. E aí, se eu deixar com que isso se torne uma revolta, eu me torno um espinheiro, eu me torno um terreno que sufoca qualquer tipo de informação que nos faça acreditar e ter a fé sincera de que Deus nos ampara. Então eu me descubro espinheiro, terreno que tem um pouquinho de terra ali, até dá para a semente dar uma ribada aí para frente, só que eu a sufoco. Assim que ela nasce, eu a espinho inteira, eu a perfuro com os meus espinhos da ingratidão, da incompreensão, da intolerância, da ira, da revolta. Já aquele terreno mais pedregoso é aquele terreno assim onde é como aqui a espiritualidade deu como exemplo daquelas pessoas que apenas usam, por exemplo, a doutrina espírita como fonte de curiosidade. Eu quero ir lá no centro porque eu quero ver o pessoal lá, os médiuns incorporando os espíritos. Ou então eu quero ver fenômenos, eu estou atrás de ver materialização, eu quero ver bicorporeidade, enfim, eu quero atrás da fenomenologia. E não dou atenção à necessidade primordial que a doutrina nos traz, que é a de autoaprimoramento. A gente encontra muitas pessoas que estão nesse equívoco. Eu falo isso por experiência própria. A gente anda em muito centro por aí, conhece muita gente, e a gente encontra frequentemente pessoas que estão muito em busca do magnetismo do passe, em busca da fenomenologia, das incorporações, das comunicações espirituais, e se esquecem de dar atenção a isso que nós estamos tentando fazer aqui toda terça-feira, que é essa busca pelo conhecimento para que o autoaperfeiçoamento se torne efetivo e nós deixemos de ser aquele terreno pedregoso, aquele terreno espinhudo, e que a gente passe a ser terreno fértil. Porque senão fica que nem está ali no Casimiro Cunha disse. A gente vive com ótimas palavras nas bocas, aliás, na nossa boca, né? Somos hábeis com a palavra, somos conhecedores do ensinamento, frequentamos o centro, mas estamos esterilizados. Somos terreno onde não frutifica, onde as coisas não caminham como deveriam caminhar. Vamos pensar nisso? Vamos pensar de fazer uma análise profunda e sincera mesmo, que tipo de terreno eu sou, quando chega a informação divina, a informação do Cristo, para que eu a absorva. Qual tipo de guarida, qual tipo de amparo eu estou dando para essa semente? Eu estou produzindo ou tudo se vai muito rápido? Eu sou muito bonzinho no centro,
mas quando surge qualquer contrariedade, eu sou aquele primeiro que se revolta, aquele primeiro que mostra as garras, aquele que vive indignado nas redes sociais, vive falando mal das pessoas, dando indireta, dando cutucadinha daqui, cutucadinha dali. É bom até colocar esses termos, porque é o que a gente está mais vivenciando hoje em dia, que são as redes sociais, né? A gente vive às vezes muito mais no mundo virtual do que no mundo real, né? E às vezes no mundo real a gente até está conseguindo manter uma certa aparência, mas quando a gente se vê ali protegido por uma distância entre uma tela e a outra pessoa que está lá do outro lado, que a gente não sabe nem onde ela está, a gente vira aí um gavião, vira um algoz, vira alguém que massacra os outros. E a gente vê isso frequentemente. É muita ironia, muito deboche, é muita ira, muita insatisfação estéril. As pessoas se indignam demais, mas não fazem nada para mudar, não ajudam em nada. Aliás, muito pelo contrário, usam as redes sociais para denegrir, para destruir, para debochar. Tá aí um terreno pedregoso. A semente divina dura pouco. Chegou até a pessoa, mas ela parece que faz de conta que não entendeu, ou na verdade acho que ela não entendeu mesmo. Ela não conseguiu se habilitar a ser terreno fértil ainda, e aí rapidamente a semente seca ali naquele terreno. Então vamos pensar nisso, vamos vestir a carapuça mesmo. Eu estou falando isso aí não é para vocês, não, é para mim mesmo. Preciso aprimorar o que eu ando divulgando aí, preciso observar se os meus comentários estão sendo aí apropriados de acordo com os meus anseios, senão me torno mais um que só tem boca, ó, como diz um amigo meu assim, ó, fala aqui comigo, ó, é um grande falador, mas produção que é bom é zero. Vou pensar muito nisso, eu preciso melhorar muito. Acho que eu tô falando aqui você Ander mesmo, viu gente? Preciso me aprimorar para me tornar fértil, senão o semeador que está semeando em mim aqui vai falar assim, aí ó, mais um coitado, joguei um monte de semente boa, mas ele continua querendo permanecer espinhudo, pedregoso. Escolha dele, livre-arbítrio, gente. Depois não reclamemos das nossas aquisições futuras. Não vamos reclamar depois que Deus não gosta de nós. Não vamos reclamar que as doenças surgem, que os problemas aí vão acontecendo, porque Deus vai nos direcionando, o Criador quer nos educar e não nos punir, vai nos direcionando de tal modo que às vezes é necessária uma incumbência mais desagradável. Acontecer alguma coisa mais chata aí com a gente. Então vamos aproveitar, vamos usar a nossa inteligência, vamos fazer a semente que Deus lança sobre nós aí frutificar. Vamos parar de picuinha, vamos parar de revoltinha, vamos divulgar coisa boa, vamos ser útil para as pessoas. Vamos pelo menos tentar. Anjo você não vai se tornar, nem eu, tão fácil, mas nós precisamos começar a caminhar para copiar pelo menos um pouquinho que os anjos já fazem. Vamos pensar nisso? Vamos deixar Deus continuar semeando boas sementes e vamos dar boa destinação a essa semente? Depende de nós. Ninguém vai te impedir, ninguém vai te forçar a não aproveitar as sementes que o Criador jogou em você. Vamos pensar nisso? E vem a Estela agora com o comentário dela. Tô doido para ouvir o que ela vai falar para nós aqui. Doido ele é, de verdade. Bom, pessoal, o senhor ainda falou do campo, né? Se somos aí, se é um campo fértil, eu sou, será? E aí eu penso, que semente é essa, meu Deus? Porque o campo eu posso até pensar em mudar, mas eu não estou encontrando essa semente, não. Nossos benfeitores, a espiritualidade amiga, que vê o potencial de cada um, manda sementes diárias. E não é uma semente por dia, não, são várias. Todas as vezes que o nosso coração é tocado de ver a dor do outro, pode ser que eu me afasto porque eu já tenho as minhas dores. Estou tentando buscar o meu Deus e eu não estou encontrando porque as coisas para mim não estão dando certo. Então aí eu prefiro falar que eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso que vocês estão falando de plantação, porque minha vida tá plantaram errado comigo.
Eu posso ser uma pessoa que eu enxergo, sim, a dor do outro. E eu fico muito indignado. Isso daí parece que eu e o Oceano, a gente bate muito nessa tecla. Mas infelizmente, meus irmãos, cada vez que eu falo isso, eu lembro de exemplos novos na minha cabeça que aconteceu semana passada. E se eu falei semana passada disso, eu lembrei da outra semana. Amigos nossos, pessoas do bem, pessoas dignas, que veem coisas erradas, nos contam, mas você viu que a atitude dele, que foi a hora dele colocar a semente de amor na situação, foi zero. A indignação nossa diante de pessoas que ainda estão em degraus diferentes que o nosso, por exemplo, maltratou o animal. O que você fez com isso? Eu tive vontade de dar uma paulada na cabeça da pessoa. E o que você fez de bom? Porque isso daí é o nosso instinto, né? Então, ser selvagem é o que a gente fez até hoje. A gente viu alguma coisa errada, a gente quis realmente revidar. A gente está falando de plantação do bem hoje. A plantação do bem não é revidar. É o que você fez a favor do amor, não contra a atitude ruim que o outro fez. A favor do amor eu vi o animal ali, você viu, foi abandonado, foi maltratado. Você pegou o animal para você? Você pegou ele e levou no veterinário? Você só ficou com vontade de dar uma paulada na cabeça da pessoa que fez o errado? Não adiantou em nada. Você viu que alguém desencarnou? Você viu que absurdo, Oceano? Eles estão matando as mulheres. E olha isso, e aí você tem um filho na sua casa, um menininho. Quais são os valores que você está colocando na mente dessa criança para lá na frente ele também não fazer? Será que você é uma pessoa ciumento? Será? Porque se você for, a semente do amor que é para ser colocado no peito dessa criança não está sendo colocado, porque você está dando exemplo de posse, de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Então essa criança vai crescer com maus exemplos, e a semente que uma mãe tem nas mãos de um pai ou um educador ou qualquer adulto que está sob a tutela que está tutelando uma criança, são sementes diárias de vários tipos de virtudes. A gente está tendo um tempo com nossos filhos, será? Qual tipo de pessoa que eu sou? Eu enxergo a semente o tempo todo, gente. Imagina que você está andando no calçadão. Aqui em São José do Rio Preto tem um calçadão cheio de lojas bacana, e ali tem muitas pessoas, muito pedintes, né? A gente pode falar assim. E às vezes você passa e nem enxerga, porque a gente tem a impressão que faz parte da paisagem, do cimento, quando a gente não quer enxergar. Mas se os seus olhos já são olhos de ver, seus ouvidos de ouvir, o seu benfeitor vai lá e te dá um cutuco. E você olha aquele cidadão do lado. Na hora que você olha, sabe o que você pode fazer? Ai, que dó. Nossa, tanta desigualdade no mundo. E continua os seus passos. A semente me entregaram a semente. Me mostraram que é hora de plantar. E eu plantei. Toda vez que eu vejo um campo minado, eu vou lá e coloco uma bombinha a mais, ou eu vou lá e amenizo, coloco uma bandeira de paz. E quando a gente fala um campo minado, é essa pessoa que você encontra no supermercado brigando pela fila do caixa com você. E aí, você briga também? Quando eu vejo um campo minado, bom, de eu usar minha sementinha de amor, de paz, que até hoje eu fiz diferente, mas dessa vez eu quero mudar. É quando eu pego meu carro e eu vejo alguém pedindo passagem ali, mas eu finjo que eu não vejo. Isso daí pode a gente usar o bom senso do trânsito também, né, gente? Se eu olho no retrovisor e eu vejo que tem um monte de carro ali, eu não posso. Eu não consigo dar uma freada e deixar a pessoa passar. É lógico que é um bom senso. Mas eu tô falando daquele momento que só tá você. Você e a pessoa. E você sabe que você pode dar passagem a ela. Sabe o que você faz? Não vou plantar não, porque eu tô com pressa. Então, as sementes devem ser identificadas. A semente é identificada quando eu vejo como meu companheiro chegou em casa. Como meu filho chegou em casa. Ele chegou com o semblante carregado. Eu posso virar para essa pessoa, ao invés de eu aplicar uma semente de paz e falar assim, vem cá, toma uma aguinha gelada, dá um suco para você, Oceano. O Oceano é difícil chegar carregado. Ele pode não chegar carregado porque ele trabalha um equilíbrio mental, né? Mas ele pode chegar carregado sim de energias.
Energias que a gente, andando pelo mundo aí, somos suscetíveis. Então eu ofereço aí uma água frutificada, uma boa conversa, né? Um elogio. Depende do nosso nível. Mas sabe o que geralmente a gente faz? Nossa, que cara é essa, Ociander? Perdeu a oportunidade de plantio. Sabe quando você vai ter essa oportunidade de novo? Talvez no outro dia. Talvez no outro mês. Talvez você não vai ter mais, porque a pessoa que você perdeu essa oportunidade pode desencarnar. Ou você desencarnar. A gente não sabe. Os nossos filhos chegam reclamando de um amigo de escola. Ou seu filho já é adulto, chega reclamando de uma fechada no trânsito. Do amigo de trabalho. O que você faz? Você inflama mais isso? Para a semente da compreensão dele não nascer mesmo? Ou você fala assim, tenha paciência. Faz um tempo que eu escuto você falar desse fulano, ele deve ser assim mesmo. Vai dar tudo certo. Quais são as palavras que vocês estão usando? Olha que a gente está falando de palavra. Eu tenho uma ação. Eu fico ali na rede social. E aí eu compartilho aqueles vídeos dizendo assim, cada compartilhamento a pessoa vai ganhar 1 centavo. Isso é mentira, pelo amor de Deus. Quem inventou isso não existe. E você se sente fazendo uma ação? Não, gente. Quer fazer uma ação? Sai aí da tela e vai fazer uma ação real. Pega então esse tal desse vídeo, desliga o celular, o notebook, o computador ou a televisão. Não compartilha esse vídeo, não sabe o que você faz? Desliga e ora por essa pessoa, por essa criança, por esses animais, por esse idoso que sofreu maus tratos. Porque esse tal desse compartilhamento para ganhar dinheiro é mentira. É disseminação de coisas ruins. É para chegar nesse irmão nosso que não tem fé e não tem esperança. Isso é coisa do mal. Não ajude essas correntes, isso é coisa do mal. É para chegar em um adolescente que acabou de... Vamos falar em termos brasileiros, chulos, mais compreensivos. Levou um pé da namorada. Tá doidinho para se suicidar. E recebe esse vídeo. Inocentemente, passado, porque ele vai ganhar 1 centavo, não vai. Ele vai colocar uma pedrinha a mais no desejo dessa pessoa se suicidar. Porque afinal o mundo está perdido. O que eu estou fazendo aqui? Vamos colocar esperança nas pessoas. E o dia que você se deparar, porque você pode falar para mim, Estela, você está alienado. Não estou. Eu lido com a dor das pessoas. Lide também com a dor das pessoas, mas os meus benfeitores mandam o meu tamanho. Pode ser que teu tamanho é muito maior. Ele mande muito mais para você. O problema é, estou tendo ação com isso? Ação consciente, ação inteligente, ação verdadeira. Porque a ação verdadeira do bem não é na preguiça. A ação verdadeira do bem é com ação, com atitude. O mundo está gritando que necessita da sua atitude, que necessita do seu plantio. Afinal, todos nós, se um dia der um microfone na boca de cada um, mandar falar assim, 10 itens de melhoria para o mundo, o primeiro é paz. Vai ser unânime, o primeiro eu quero paz. E a sua semente de paz? Porque para eu querer paz, você, André, tem que estar semeando paz, porque eu quero uma colheita de paz. O meu vizinho tem que estar semeando paz, o meu outro, meu pai, minha mãe, todo mundo semeando paz, nós vamos colher paz. Eu estou semeando paz? Não, eu só quero colher paz. Sementes, quando são identificadas, você não consegue recuar no plantio. Identifique-as dentro do seu lar. Pode ser que você está plantando faz tempo aí erva daninha. Ou pode ser que os seus benfeitores faz um tempo que manda para você visões. Aí você faz assim, nossa, olha gente, quanto lixo que tá aqui na beira desse rio. Aí o seu benfeitor fala assim, yes, ela tá enxergando lixo no rio. Aí você faz assim, vou postar no Facebook, indignado, partiu, indignado, muito lixo na Filadélfia. Aí tem um monte de curtida, de aplausos, como você é bonito, tem um monte de lixo ali. Gente, vamos falar sério. Tá indignado com algum lixo? Pega 5. Pega 5 sacolinhas que você viu de lixo ali. Isso é uma ação. A sua indignação não é ação. Tô indignado com a política. Já foi na Câmara Municipal fazer seu papel de cidadão? Indignado pela política? Mas eu não fui. Participou do conselho de aula do seu filho lá na escola? Foi participar da comunidade?
Não, todo mundo responde por você indignado. Porque o indignado se sente muito forte. Mas eu vou te falar quem ele é. Ele é muito fraco, ele não faz nada. Quantas pessoas eu conheço que eu nunca escutei uma palavra de indignação, mas eu já vi milhões de atitudes. Nossa, que dó daquelas pessoas que nascem na África. Filia-se a algum lugar de ajuda comunitária a essas pessoas. Ah, lá na África, Estela, peraí. A gente faz parte do Fraternidade Sem Fronteiras. R$50. Você salva a vida de uma criança lá na África. E aí, às vezes, eu vou falar isso aqui, o pessoal fala assim, você tá de brincadeira, né, Estela? Tanta coisa errada acontecendo aqui no Brasil, você vai ajudar lá na África? Aí você pergunta para esse indignado, o que você faz aqui no Brasil? Aí ele fala assim, não, mas eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Ah, porque o meu trabalho exige muito de mim. Você exige muito de dinheiro, então o trabalho vai exigir muito de você. Pode ter certeza que você iria viver sem R$100 por mês. Não iria quem está aí me assistindo? 50, né? Eu não vou falar 100, não. Vou falar 100, não. Você viveria sem 50 por mês. Por exemplo, nós agora vamos fazer uma festa de Páscoa para as crianças que necessitam, como a gente trabalha todo sábado aqui no Brasil. E aí é uma dificuldade danada de encontrar pessoas que dêem chocolate. Mas os seus filhos têm. A gente precisa fazer campanhas gigantescas para poder vender um prato de lasanha, por exemplo, na nossa casa, que custa R$25 para 2 pessoas. O pessoal fala assim, ai, mas tem que buscar. Tem que buscar. Difícil, né? Ah, mas não dá para ser mais tarde? Porque é do meio-dia até e aí, não dá. Aí a pessoa fala assim, Estela, mas você ajuda a África? Eu ajudo, e você? Fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sou capaz, porque eu não consigo ser igual a vocês, de ver a dor do outro. E é tanta desculpa que o benfeitor faz assim. Ele tá dando um monte de semente, porque a gente enxerga. Afinal, quando eu me indigno de alguém estar ajudando a África, a Venezuela, a Síria, falar, por favor, tem que ajudar o Brasil. O teu benfeitor faz assim, tá conseguindo entender, agora vai partir para uma ação? Não, só fica indignado, só morreu ali, a semente foi dentro do seu espinheiro de indignação, dentro desse pedregulho, dentro desse pedregulho que é a nossa alma, a gente espreme a semente de amor e ela não germina. E aí quando eu desencarno, é mostrado para mim a quantidade de vezes que foi dada uma oportunidade de plantio. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada, porque eu falei muito, mas a ação no bem foi muito pouco. Quando você vê alguém tratando o outro mal, o que você faz? Faz uma ação do bem. Uma ação do bem não é você ir lá e reclamar com o que fez mal. Deixa o mal passar. Vai lá e faz uma ação do bem com a pessoa. Elogia essa pessoa, finge que você não viu, seja discreto. E aí você vai ajudar a amenizar esse mal. Quando você viu alguém jogar um lixo na rua, que a gente tem vontade realmente de catar o lixo, enfiar dentro do carro dessa pessoa, e a gente não sabe se ele está armado. Eu sou mãe de família, você ainda é pai de família. Eu não posso arriscar a minha vida e arrumar encrenca com as pessoas, não posso. Mas o que eu posso dar é exemplo para os meus filhos. O que eu posso dar é não jogar lixo na rua. Ensinar os meus filhos a não jogar. Quando eu ver lixo na rua, eu não pensar assim, não vou pegar, isso não é meu. Eu pegar e eu jogar. Se cada um cuidasse do próprio quadrado, simples assim, na praia, por exemplo, não ia ficar aquela bagunça. Então, a semente de amor que a gente está pensando que a pessoa vai ter que fazer um sacrifício dentro do seu dia, da sua correria, porque afinal a gente precisa viver nesse mundo, então precisamos do dinheiro, precisamos do trabalho, precisamos das relações que é colocado em nossa vida, mas tem o a mais, esse a mais, será que eu estou fazendo? Quando me é apresentado, quando alguém precisa de um conselho, será que eu vou com julgamento? Ou eu vou com realmente um conselho de paz e amor? Será que eu me coloco no lugar da pessoa, com a mente da pessoa? Dificilmente eu me coloco. Eu me coloco no lugar da pessoa assim, Stella. E aí dentro desse me coloco no lugar da pessoa, eu falo assim, ó. Acha, você viu o que fez? Você se colocou no lugar da pessoa? Eu me coloquei, jamais eu faria isso. Se colocar no lugar da pessoa eu faria isso se eu fosse essa pessoa. Acho que deu tempo já, né?
da gente terminar. Você pode falar. Então vamos finalizar, gente, tentando encontrar essa semente dentro de nós, na nossa casa. Ser menos indignado na frente de nossas crianças. Semente de paz você quer que a sexualidade brasileira não seja tão aflorada? Não coloque seus filhos para ouvir as porcarias que anda tão livremente, com tão fácil acesso na vida dessas crianças. O problema é, se eu escuto, ele escuta. Se eu permito que ele escuta, eu estou permitindo ele entrar em um campo minado. Eu não estou fazendo nada com a semente de responsabilidade grande que é você ser mãe, você ser pai, você ser educador. Eu não jogo lixo na rua. Tenta não tomar canudinho. Que bobeira essa história de canudinho, hein? Bobeira? Não é bobeira, não. Há muito tempo atrás, o pessoal falava que era bobeira. Por exemplo, fumar. Para, nunca matou ninguém, cigarro. Não, isso é bobeira, aquilo é bobeira. De bobeira em bobeira, a gente chegou na dengue, por exemplo. Eu estava falando com você, Ander, ontem, né? Que possivelmente a Lara está com dengue. Quando eu era criança, eu brincava nos quintais dos meus amigos. E eu dificilmente vou me lembrar de algum quintal que não tinha pneu guardado, porque o pessoal antigo, eles tinham necessidade de guardar coisas, porque a matéria era mais escassa. Hoje não é. Hoje, se a gente tem tranqueira guardada na nossa casa, é porque a gente não entendeu que o mosquito da dengue foi colocado de propósito na nossa vida, para a gente parar de acumular tranqueiras. E os nossos filhos estão enxergando isso? Vamos plantar, gente. Identifique as sementes no seu lar. Vamos plantar. Chega de ciúme, de posse com seu companheiro. Dei tão poucos exemplos hoje. Mas exemplos que dá pra gente fazer. Dá pra eu identificar qual a semente que eu tô plantando. E fazer. Você sabia que você pode sair com um grupo de amigos, ou você pode ser um vizinho que está sendo um exemplo pro outro? Essa pessoa que você pode estar pensando aí, que não vai na igreja, que não estuda o evangelho conosco, que não tem contato com isso, ela tem contato com você. E você está sendo um evangelho para essa pessoa? Isso é uma semente gigantesca. Alguém, quando vai resolver tratar o filho mal, fala assim, lembra da Estela? Não, da Estela não, né? Já gritei tanto calara na frente dos meus amigos. Lembra do fulano, fala, nossa, olha, o fulano trata os filhos com maior amor, é diferente, eu vou me espelhar. Olha a sua semente sendo plantada no coração do outro, sendo exemplo. Eu faço, ninguém percebe. Engano seu. Além de Deus saber os filhos que tem aqui na terra, os benfeitores anotarem suas boas ações, as pessoas percebem quem você realmente é por trás das suas palavras. Quais são as suas atitudes? Você está plantando exemplo? Vamos plantar. E é isso aí, meu Senhor. E vamos para a prece, então. Vamos fazer a prece de encerramento. Eu tenho que ir no dentista. E aí eu vou me retirar. Quem quiser colocar água, fluidificar aí. Eu aconselho colocar água, porque a espiritualidade nos diz que ela tem o poder de absorção maior do que qualquer líquido, por ela ser um elemento que foi um presente de Deus aqui na Terra, é a água. Então, assim, ela é muito fácil de contaminar. Psiquicamente falando, assim, a gente cria um monte de energias ruins que contaminam a água. Então, esse momento é o momento de você descontaminar a sua água e tomar uma água totalmente límpida. E também com benefícios da espiritualidade, que pode ser que você esteja precisando. Então, se você quiser colocar outro líquido, fique à vontade. Mas a água, ela vai absorver tudo que é necessário. Queridos irmãos, se você puder, nesse momento, esquecer um pouco de seus problemas, de suas revoltas, trazer a imagem do nosso Mestre em sua mente, fazendo um convite de paz, dizendo, vem meu irmão, caminha comigo, seja um guerreiro do meu lado, e o guerreiro do bem não tem ação do mal. Essa palavra guerreiro pode até soar de maneira estranha, mas quem está aliado para guerrear em nome do bem, já sabe que essa guerra é dentro de si.
As nossas maiores armas são as nossas atitudes de amor. A melhor maneira da gente combater o mal é jogando luz e atitudes do bem. Muito obrigado, Mestre amado, por a gente estar conseguindo entender minimamente, mais um pouquinho de sua palavra. A palavra que você veio aqui, Mestre amado, deixar pra gente e custou muito de sua dor física quando aqui esteve encarnado, mas que não teve dor moral pelo seu tamanho. Obrigado, Mestre amado, por a gente estar entendendo e estar tendo um pouquinho de vontade de tentar melhorar, e assim a gente vai conseguir. E melhorando, a gente vai enxergando cada vez mais o caminho da paz, do amor e da própria felicidade. E sendo feliz, Mestre amado, eu entendo que as pessoas que convivem comigo vão me ver como pessoa diferente e vão tentar fazer igual, porque todo mundo busca felicidade, não é, Mestre? Muito obrigado mesmo, por a gente ter esse grupo maravilhoso que estuda ser feliz dentro de suas próprias limitações físicas, materiais, mas com possibilidades gigantescas dentro da alma. Abençoe o lar de cada pessoa aqui que busca essa felicidade própria, consciente de seus erros, consciente do quanto pode melhorar. Abençoe, Senhor, o lar das pessoas que passam pela minha mente e a mente de nossos companheiros agora, que estão necessitando de um apoio, de uma luz espiritual, que às vezes as pessoas não buscam, mas nós conseguimos enxergar que elas precisam. Abençoe os hospitais, abençoe nossos entes desencarnados que passam pela nossa mente agora, que nós sabemos que estão amparados pela espiritualidade maior, mas que eles recebam nesse momento nosso abraço afetuoso e saudoso. Muito obrigado, Mestre amado, pelos seus amigos espirituais e enviados de luz que estão agora em nossa casa e na residência de todos que buscaram esse estudo edificante. Nos ajude, Senhor, a ser instrumento de vossa paz. Nos ajude a identificar as sementes para que possamos fazer um melhor plantio dentro de nós. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado ao nosso Pai Celestial, de misericórdia e amor. E que assim seja. E que nós possamos ser terreno fértil. O mundo está precisando de muito terreno fértil. E eu tenho que sair agora, eu tenho que ir no dentista 9 horas e ele deve estar até com a gente. Um abraço pro nosso querido Nicolas Nakaoski. Gente, meu livrinho Cachorrinho Perdido está disponível para todos, tá? Ele é R$15 o frete pro Brasil todo, é R$8, a gente envia para você. Entre em contato com a gente. O primeiro recadinho foi dado já. Então a gente agradece muito a companhia de vocês mais uma semana e desejando aí que nós possamos começar a preparar, arar a nossa terra, dar uma capinada ali nesses espinhos que a gente tem aí da nossa estupidez, da nossa, como a Estela bem lembrou aí, da nossa indignação de pijama, né? O indignado de pijama tá sempre sentado lá na cadeira do papai, de pijamão, de pantufa no pé, indignado com o mundo, mas não levanta da cadeira, não move um dedo. Vamos pensar nisso, vamos deixar, vamos cortar aí as nossas, o matagal aí, o espinheiro que está sobre as nossas preguiças, as nossas inércias, enfim, vamos pensar nisso, né? E a gente agradece muito a presença de vocês mais essa semana. Deus abençoe nós.